Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Provérbios capítulo 19, versículo 17, que diz o seguinte: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Aqui também, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus ele diz: havia um homem que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ensinava, ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, estou em agonias nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo e ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Bom, eu quero ler apenas até esse ponto. É interessante essa história que Jesus conta. Cada um tem uma visão teológica, uma explicação, uma teoria sobre o fato do paraíso, do inferno e tal. Mas o que eu quero pegar, o que eu quero frisar nessa passagem é o que Jesus acaba dizendo também aqui nos versículos anteriores. Ele diz aqui com relação às riquezas, que se nós formos, esta é a lição, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Jesus, nesse capítulo todo, ele vai falar sobre as riquezas, sobre ter riquezas e sobre usar as riquezas com um propósito eterno. A obra de Deus, ela é as pessoas. A obra de Deus não é construções, monumentos, grandes obras, empresas. Tudo isso são recursos que nós precisamos usar para investir nas pessoas. Diz a palavra de Deus que se ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, do que adianta todo o trabalho para ganhar o mundo? A palavra de Deus vai nos dizer aqui em Provérbios: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele os recompensará. Jesus certa vez diz que os pobres, nós sempre teremos eles conosco. Sempre haverão pessoas pobres. O que é uma pessoa pobre? O que é ser pobre? É uma pessoa desprovida do necessário. Pessoas de poucas posses. Pessoas que muitas vezes faltam o necessário para ela. Falta casa, às vezes falta comida, às vezes falta um colchão, uma cama para dormir, às vezes falta roupa. Essas são as pessoas pobres, e Jesus disse que sempre teremos os pobres conosco, ou seja, sempre precisamos fazer as boas obras. Existem alguns versículos aqui na palavra de Deus, alguns textos chaves para que eu e você possamos entender que a obra de Deus são as pessoas. Não adianta pegar, juntar, fazer: Poliana, mas eu não posso ter uma casa boa. Pode, você pode ter o que você quiser, o que a sua força, diz a palavra de Deus, que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas não é motivo para nós fecharmos os nossos olhos para uma situação real de pobreza que acontece à nossa volta. Hoje eu iria pregar outra mensagem, mas a irmã trouxe aquela mensagem dos venezuelanos lá em Pará de Minas, pessoas que estão numa situação de pobreza. E não é só eles, existem tantas outras pessoas. E quando eu estava aqui abrindo a minha Bíblia para poder pegar o texto que eu iria falar hoje, caiu para mim uma notificação da minha Bíblia online, que nunca cai, raramente cai, e caiu esse versículo de Provérbios, e naquele momento o Senhor disse para mim: é para você falar sobre ajudar os pobres, porque existem pobres que nesse momento estão precisando de ajuda. Existem pessoas que nesse momento, eu não sei, talvez esteja perto de você, talvez a pessoa que esteja precisando de ajuda nem esteja ouvindo a rádio, mas você sabe, você será um instrumento de Deus, talvez daqui 1 hora, daqui 2, talvez amanhã, talvez semana que vem, e essa palavra vai queimar no seu coração.
O certo é que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos os instrumentos de Deus, e tudo que Deus nos der nessa terra de recursos precisa ser investido no reino eterno. Porque se investirmos apenas nas coisas da terra, vamos morrer e aquilo que ficar, vai ficar. Mas quando investimos nas pessoas, nós ajuntamos no céu, seremos recompensados no lar eterno. Jesus diz: não ajuntem tesouros na terra, aonde a traça corrói, os ladrões minam e roubam. Tudo que você fizer na terra está sujeito a pessoas roubarem, a ferrugem vir, a ser estragado, destruído. Mas quando você investe no eterno, quando você investe no céu, você vai ter aquilo ali como uma glória eterna para sempre. Existem pessoas que vão receber muitas bênçãos, muitas recompensas eternas. Por quê? Porque doaram a vida delas para o reino de Deus. E qual é o reino de Deus? As pessoas. A obra de Deus são as pessoas. Deus não se importa com um grande templo, um grande monumento. Deus não liga com essas coisas. Deus não se importa mais com essas coisas. Deus se importa com aqueles seres, com as pessoas pelas quais Ele enviou o seu único filho para morrer, para dar o seu sangue. Deus se importa com gente, Deus se importa com alma, Deus se importa com pessoas que estão chorando porque não tem nada para comer. Deus está se importando com pessoas que têm os filhos ali chorando, pedindo leite, e não tem leite para dar, não tem uma água para dar banho, não tem uma roupa para vestir. Deus está se importando com gente que não tem chinelo para calçar. Deus está se importando com gente que está sofrendo, chorando, entrando em depressão e pensando em se matar, porque não tem o sustento para dar para sua família. Deus se importa com essas pessoas. E é interessante nós entendermos, se você for uma dessas pessoas necessitadas, eu quero dizer para você, não fique preocupado se você conhece, confia na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus. Eu vou dizer para você, a palavra para você é outra. Não fique ansioso, ansiosa pelo que comer, beber, vestir, por nada disso, porque Deus cuida dos pássaros do céu, das plantas lá no meio do campo. Ele cuida de você, Ele supre as suas necessidades. Então agora, igreja, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, Provérbios 11, 24, quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Os que preferem reter o que deviam ofertar, caem na pobreza. Provérbios 11, 25, o generoso sempre vai prosperar. E quem oferece ajuda ao necessitado vai receber conforto. Conforto receberá. Provérbios 19, 17 foi o que eu li. Quem trata bem os pobres empresta para Deus e Ele o recompensará. Já pensou você emprestar para Deus? Você pode emprestar para Deus ajudando o pobre, gente. Nós não podemos fazer nada para Deus, além do que fazemos para as pessoas. Porque diz a palavra de Deus, se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão que eu vejo, eu estou mentindo. Porque eu só posso provar o meu amor para Deus no amor ao próximo. Jesus, está tudo ligado, viu, gente? Semana passada falamos de amor. Então é interessante nós analisarmos a palavra de Deus. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Provérbios 28, 27. Temos outro texto aqui. Lucas 6,38, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medizes, também vos medirão. Tiago 2, a partir do versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e se tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito isso virá daí? Não adianta. E 1 João, para finalizarmos, 3,17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? É uma pergunta. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e em verdade. Então hoje a palavra de Deus para mim e para você é essa. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor.
Ele o recompensará. Vamos ajuntar tesouro no céu? Vamos investir em pessoas? É muito melhor. É uma recompensa que nunca será roubada. É uma riqueza que nunca vai ser tirada de você. Senhor, no nome de Jesus, nesse momento eu te agradeço por cada pessoa que está me acompanhando. Oro para que o Senhor venha nos guiar, para que possamos fazer a obra de ajudar os necessitados. Que não venhamos fechar os nossos olhos e nem o nosso coração para a necessidade do órfão, da viúva, do desempregado, daquele que está passando por fome nesse momento, por necessidades básicas. Que o Senhor nos guie, nos usa as nossas mãos, usa, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.